Irmãos, eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de 2 Samuel. Essa mensagem que eu vou pregar hoje, eu já preguei há mais ou menos 15 anos atrás, em 2009, quando nós estávamos ainda no salão aqui embaixo, no salão inferior. E eu preguei essa mensagem porque essa mensagem falou muito comigo na época, e acredito que até hoje essa mensagem continua falando comigo. E foi após eu ler um livro chamado Campo de Lentilhas, do pastor Jorge Linhares. Então, se você for ler esse livro, você vai ver que boa parte da mensagem está nesse livro. Ou se você ver uma pregação do pastor Jorge Linhares, você vai ver que boa parte do que for pregado aqui está nessa pregação dele, porque ele pregou baseado no livro Campo de Lentilhas. Mas esse é um assunto tão necessário para a gente compartilhar, meus irmãos, que independente do período, ou se foi há 10 anos, 15 anos atrás pregada essa mensagem, mas é uma mensagem muito importante. Então eu gostaria de refletir com vocês apenas 2 versículos. Gostaria que o Elias projetasse a NVI, viu, Elias? Por favor. Capítulo 23 de 2 Samuel, versículo 11 e 12. Diz assim: depois dele, Samá, filho de Agé, de Ará, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Querido Deus Pai, nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui reunidos nesse instante. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Que a Tua palavra, Senhor, vá ao encontro de cada um que aqui está. E aqueles irmãos e irmãs que nos acompanham no culto pela internet, que o Senhor possa alcançar essas vidas também, Senhor. No nome do Teu Filho amado Jesus, que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e traga clareza ao coração de cada um nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui nós vemos um breve relato sobre Samá, um homem que tomou uma posição para defender aquilo que era seu. Samá, ele é relatado como um dos 37 valentes de Davi. Então ele era um homem valente, corajoso e que estava disposto a dar a sua própria vida, se assim precisasse, para defender a vida, não só do rei Davi, mas para defender aquilo que era dele por direito, para defender a sua nação. E esse texto, meus irmãos, ele fala muito com a gente, porque Deus espera que a gente tome uma atitude. Deus espera que a gente se posicione diante de uma dificuldade. Uma coisa a gente pode ter certeza: situações complicadas aparecerão. E quando isso acontecer, essas situações irão requerer de nós algumas características. Como, por exemplo, fé em Deus e direção de Deus. Não só ser valente como Samá, mas ter fé
e ter direção de Deus. O contexto onde essa história está sendo relatada fala sobre ações de diversos valentes de Davi. Então, o autor, ele começa a falar de vários valentes e o que esse valente fez para defender Israel, para defender a nação de Israel, em um momento onde havia muito conflito com os filisteus. Por exemplo, esses valentes, eles eram homens fortes que estavam dispostos a tudo para defender aquilo que era dele. Outra coisa, no texto onde nós lemos sobre Samar, naquela época, os nomes estavam muito ligados a um significado. E o nome Samar significa aquele que Deus ouve. Então, quando nascia uma criança, os pais davam um nome, e esse nome era muito associado às expectativas que se lançavam sobre essa criança. E isso era levado por toda a vida. Eles levavam muito a sério a questão do nome. Algo que hoje a gente vê que tem se perdido. Não é? Nome sem significado. Não que a gente deve ser tão místico a ponto de estar amarrado ao nosso nome e achar que se o nome tiver um significado ruim, a nossa vida toda vai ser ruim. Não. Mas é necessário a gente ter um entendimento sobre nomes. Os pais, quando vão dar um nome para uma criança, ficam fazendo uma lista com um monte de nomes. Hoje nós temos livros, revistas, que sugerem nomes e dão o significado desses nomes. E Samar era um homem onde, quando ele nasceu, os pais disseram: ele é aquele que Deus vai ouvir. Assim como Samar, existem outros personagens onde a citação é muito breve, onde o relato bíblico é muito curto, mas mesmo sendo curto, o relato é muito relevante. Por exemplo, uma passagem que fala muito pouco, que é uma passagem muito curta, é quando se fala em Jabes, quando fala de Tamar. Mas são ensinamentos muito preciosos para nós, ainda nos dias de hoje. Deus colocou esses nomes e esses relatos na Bíblia para nos mostrar que também podemos ser iguais a eles. Nós podemos ser igual a Samar. E aqui nesse momento o povo de Israel estava sendo perseguido pelos filisteus. E era comum, viu, meus irmãos? Era muito comum o povo de Israel ser perseguido, ter conflitos com os filisteus, com os assírios, com os amalequitas, com os midianitas, moabitas e muitos povos que estavam perto de Israel e que muitas vezes eram uma pedra no sapato de Israel, incomodava o povo. E em alguns momentos o povo sofria muito porque eles eram incomodados, eles não tinham paz. Às vezes o povo filisteu invadia Israel e tomava toda a plantação da nação de Israel. Eles sabiam qual era o tempo da colheita, sabia que os israelitas plantavam muitos grãos e só esperavam. No momento da colheita, ia lá e saqueava toda a plantação. E isso
incomodava muito o povo de Israel. E nessa situação, Samar, ele tomou a posição. Ele defendeu o seu campo de lentilhas. Irmãos, o que é lentilhas? A gente vê lá em Gênesis capítulo 25 que Esaú trocou a sua primogenitura por um ensopado de lentilhas. E lentilhas era um grão muito parecido com ervilha. E agora chegando o Natal e final de ano, muita gente tem receita que usa lentilha, né? Fala que atrai sorte. Nada disso, irmão. Não vá por essas plantas não. O que abençoa a nossa vida é Jesus. E era um grão que não era muito valorizado. Lentilha não era tão valorizado. As pessoas olhavam em algum período de colheita, olhavam para aquelas pessoas que plantavam lentilhas com um certo ar de desprezo, de desdém, porque achavam que era um grão que não tinha tanta relevância, porque tinha outros grãos mais importantes na concepção deles. Mas para Samar não. Para Samar, ele sabia o quanto aquela plantação havia custado a ele. Ele sabia o quanto ele tinha sofrido para ter aquela plantação a ponto de dar frutos, a ponto de chegar à colheita. E o texto diz que ele se posicionou no meio da plantação. No versículo 12, diz que Samar tomou posição no meio da plantação. Samar ele tomou a posição. Ele não fugiu. Ele foi para cima para defender o que era dele. Samar ele tomou uma atitude, irmãos, de cuidar, de proteger aquilo que era dele. Se nós não nos posicionarmos para defender aquilo que é nosso, quem vai defender? Samar ele cuidou. Samar ele tomou a posição, tomou uma atitude para defender aquilo que era dele, porque ele sabia que se ele não defendesse, quem iria defender? Da mesma forma, nós precisamos defender o que é nosso. Nós precisamos defender a nossa família. Devemos honrar aqueles que Deus colocou debaixo dos nossos cuidados. É nosso dever, irmãos, nos posicionarmos. Ainda que outras pessoas olhem para a nossa casa, olhem para a nossa família e não vê valor nenhum, olha com um olhar de desprezo. Mas para a gente não. Para a gente, a nossa família é importante. Devemos cuidar, proteger a nossa família. Devemos tomar uma posição. O mundo, a sociedade está jogando dardos, está jogando ideologias, e famílias têm sido presas fáceis para essas ideologias. Não tem problema sexo fora do casamento. Não tem problema sexo antes do casamento. Não tem problema se eu pegar uma caneta e não devolver. Olha os padrões. Devemos nos posicionar e falar: na minha família não. Ainda que para os outros não valha muita coisa, mas para você tem que valer. Você tem que cuidar. Nós temos que cuidar. Devemos cuidar de nós mesmos e devemos cuidar
da nossa família. A nossa casa é o nosso primeiro campo de lentilhas. A sua casa é um campo de lentilhas. Os seus bens é um campo de lentilhas. Aquilo que Deus confiou nas suas mãos é o seu campo de lentilhas. Olhando para dentro de você, olhando para a sua casa, você consegue ver outro campo de lentilha mais importante do que esse, daquilo que Deus confiou nas suas mãos, daquilo que Deus confiou para que você tomasse conta. O texto diz que Samar ficou firme no campo de lentilhas. Firme. Firme. Para defender aquilo que era seu. Para cuidar daquilo que pertencia a ele. Meus irmãos, defenda com toda a sua convicção e com todas as suas forças o que tem valor para você. Ainda que, se for necessário, abrir mão daquilo que seja difícil, mas abra mão para defender, para cuidar aquilo que é importante para você. Segundo ponto. Primeiro, Samar se posicionou. Segundo ponto, Samar não olhou para a maioria que fugia. No versículo 11 e 12, diz que o povo de Israel, mais precisamente o exército de Israel, fugiram dos filisteus. Muita gente fugiu, mas Samar se manteve firme, ficou na posição dele, no meio da plantação. Samar não era como muitos de Israel, ele era uma das exceções. E na Bíblia, em diversos momentos na Bíblia, nós vemos pessoas tratando e honrando aqueles que são exceções. O mundo hoje, a gente olha para o meio evangélico e a gente percebe que como as coisas têm sido relaxadas a cada ano que passa. Mas eu tenho uma palavra comigo, que Deus sempre manterá os remanescentes. Deus sempre vai guardar e manter firme os remanescentes, aqueles que não se dobram, a minoria. Lembra de Elias? Senhor, só eu estou vivo, só eu não cedi à idolatria imposta pelo reinado. E aí Deus disse a Elias: tem milhares de pessoas que não se dobraram, porque eu preservo os remanescentes. Abraão era o único que ouviu a voz de Deus: sai da tua terra, do meio da sua parentela, e vá para o lugar que eu te mostrarei. De tantas pessoas, Abraão foi o único, e ficou conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, porque eles eram exceções. Com Daniel, a mesma coisa lá na Babilônia. Quantos se dobraram, mas Daniel se manteve puro. Sadraque, Mesaque e Abednego, todo mundo se dobrando diante da imagem, mas eles não se dobraram. A gente não precisa correr junto com os valores que são impostos pela sociedade.
a gente tem que permanecer firme e sermos fiéis a Deus. Não devemos nos comportar como outras pessoas se comportam, principalmente se isso estiver fora da vontade de Deus. Quando eu era pequeno, nem tão pequeno assim, quando eu já era adolescente, jovem, morava com meus pais, e aí em alguns momentos eu queria fazer algo e meus pais não concordavam. E aí eu dizia para eles: ah, mas todo mundo está fazendo. E o que ela falava? Você não é todo mundo. Nós não somos o mundo. Nós não podemos nos basear com o mundo, ainda que as pessoas nos abandonem, ainda que as pessoas queiram negociar. A gente não deve seguir o rumo dessas pessoas. Arão, Miriam, teve momentos que viraram as costas para Moisés. Como, por exemplo, quando foi feito aquele bezerro de ouro. Moisés estava lá no monte, e quando desce, está a galera lá, adorando o bezerro de ouro. E aí Moisés foi direto em Arão. Falou: rapaz, que loucura é essa? E aí Arão falou: ah, o povo me impressionou, eu peguei as joias e fiz a imagem. Não teve firmeza, não foi firme. Paulo também, mesmo diante das perseguições, lá em 2 Timóteo capítulo 4, ele diz a Timóteo: Timóteo, todos me abandonaram e eu fiquei sozinho. Mas nem assim ele se dobrou aos costumes da época. Se manteve firme, defendendo o seu campo de lentilha, que era a sua fé. E você, meus irmãos, qual é o seu campo de lentilha hoje? E nós devemos lutar com as armas que Deus nos deu. Como povo de Deus, quais são as armas que Deus nos deu? Fé, oração, perseverança, perdão, arrependimento, jejum, santificação. Lutarmos com as nossas forças. Devemos lutar com as nossas forças, lutar com aquilo que Deus nos deu, e ver que de fato nós podemos lutar, nós podemos perseverar. Se for necessário liberar perdão para que o campo de lentilha seja preservado, libere perdão. Proteja o seu campo de lentilha. Estamos aqui hoje porque saímos vitoriosos de batalhas que nós já enfrentamos no passado. Quantos de nós aqui já passamos por poucas e boas? Estamos aqui para contar história. Talvez hoje você que está aqui nessa noite esteja travando uma grande batalha. Talvez você esteja travando uma grande batalha onde você já se encontra quase sem forças. Mas vale a pena você lutar até o fim para defender o seu campo de lentilhas. Independente do que aconteceu ou o que esteja acontecendo com você, você tem que tomar uma posição. Você tem que se manter firme e saber qual direção você deve tomar. E isso independe do seu grau de leitura, do seu poder aquisitivo,
independe de tantas e tantas circunstâncias. Isso independe também se você hoje se encontra no fundo do poço ou não. Mas você tem que saber de uma coisa: que Deus tem uma história para você. Deus tem uma história para você. E que essa batalha para defender o seu campo de lentilhas não é o fim para você. Ela é necessária para que Deus te conceda a vitória. Quarto ponto: Deus agiu depois que Samar agiu. Então no versículo 12 nós vemos que Samar tomou posição, lutou contra os israelitas, os filisteus, aliás, com os israelitas tendo fugido, ele se manteve firme, lutou, e pela postura de Samar, o texto diz aqui no final do versículo 12: o Senhor concedeu uma grande vitória para Samar. Deus vai agir quando nós agimos. Deus não vai fazer aquilo que está ao seu alcance de fazer. Aquilo que tiver no nosso alcance, Deus não vai fazer. Ele espera que a gente faça. Ele espera que a gente tome uma postura, que a gente assuma uma posição. Se você está pensando que Deus tem que agir primeiro, pelo contrário, meus irmãos, nós temos que agir primeiro. É nós que colocamos o pé para que o rio se abra. É nós que estendemos a vara ou cajado para que o mar se abra. Lutando com aquilo que nós temos e tomando uma posição e agindo, Deus vai nos abençoar. Deus não vai falar qual é o curso que você tem que fazer. É você que decide qual curso que você vai fazer, e Deus te abençoa. Deus abençoa os seus estudos. Deus não vai falar para você procurar emprego. É você quem deve procurar. E Deus vai abrir as portas do emprego. É sempre uma posição nossa, uma atitude inicial nossa. E Deus abençoa todo o caminho. Deus abençoa todo o processo. Não esperar que as coisas caiam do céu. É tomar uma postura, uma posição. E Deus será conosco. Em Juízes capítulo 6, diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. Olha só, alguém sabe o que significa lagar? Era um lugar onde se colocava uvas para ser moídas. E Gideão, ao invés de moer o trigo no moinho, estava moendo no lagar. E diz o texto lá que ele estava moendo, malhando o trigo no lagar, para que ele pudesse ter algo para comer. Porque ele tinha medo que, se fosse no moinho, os midianitas poderiam achá-lo. Então, para que ele pudesse garantir o sustento para a casa dele, ele foi moer o trigo no lagar. O texto também nos diz que Gideão estava malhando o trigo com os pés. Porque se for com os pés, haja pé para moer o trigo. Imagina a sensibilidade da uva que você pisou, já espremeu, para um trigo. Mas tamanha era a atitude de Gideão para garantir um sustento para a casa dele, para garantir algo para a família dele, que ele se colocou na posição de não ficar se questionando o que iria fazer,
ele apenas agiu. E diz o texto que logo em seguida, quando ele estava malhando trigo no lagar, aparece o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor aparece a Gideão e diz a ele: você vai ser instrumento de Deus para livrar o povo de Israel. Atitude. Devemos ter atitude. Devemos querer cuidar do nosso campo de lentilha. A mesma coisa dos pastores. Os pastores não são preparados em todos os sentidos no seminário. O pastor não fica pronto no seminário. Seminário é importante em diversos aspectos, em muitos aspectos, doutrinários, a forma como liderar, mas o que vai fazer o pastor mesmo é no dia a dia. O que vai fazer com que eu seja pastor é o meu dia a dia, irmãos. É a forma como a igreja entende o pastor, de como o pastor entende a igreja. Não é um miojo que coloca na água quente, em 3 minutos está pronto e é só saborear. Muitos de nós temos história. Eu tenho história. Eu tenho uma premissa comigo. A minha premissa é usar bons exemplos de outras pessoas e usar maus exemplos usando a minha pessoa, para mostrar que eu não sou perfeito, mas eu não posso deixar de compartilhar algo do que eu vivi até chegar onde eu estou hoje. Com 13 anos de idade, eu passava por essa rua junto com um amigo de infância, o Nério. E aí a gente saía de casa lá no Jardim das Pedras, vínhamos a pé de chinelo, a rua aqui era toda de barro, cheia de pedregulho, e a gente ia lá perto da sede do Bandeirante. Aqui tinha uma mulher que vendia sorvete, fornecia sorvete para a galera molecada vender sorvete na rua. E a gente vinha para pegar sorvete sem um centavo no bolso, somente com RG. E aí a gente deixava o nosso RG empenhado lá, não tem horário. E quando a gente pegava sorvete para vender na rua, quando a gente caía na besteira de passar pela rua finuzado de novo, a gente tinha que sair correndo para a caixa de sorvete, que a molecada queria tomar da gente o sorvete. E a gente vendia o sorvete, no final do dia voltávamos, pagávamos o sorvete que foi pego e pegávamos o RG de volta. E no dia seguinte a gente estava lá de novo. Hoje eu sou casado com a Patrícia há 23 anos. Mas o casamento não nasceu pronto também. Para eu chegar até ela, eu pedi a Deus, mas também tive que ter uma atitude, tive que ter uma postura, chegar até ela e tentar conquistá-la. Ainda bem que ela caiu, né? Mas nesses 23 anos de casado, irmãos, não foram só flores, não foram só mel, foram muitos espinhos, foram muitas lutas, desentendimentos. Mas uma coisa a gente sempre teve guardado em nós, de lutarmos pelo nosso campo de lentilhas, lutarmos para preservar o nosso casamento e a nossa família. Para chegar até aqui, demos muitas cabeçadas, todos nós aqui demos cabeçadas, mas chegamos até aqui. Defendemos o nosso campo de lentilha. Defenda o seu campo de lentilha. Hoje, amanhã não, hoje. Defenda o seu campo de lentilha. Lute pela sua família. Esteja aberto a ouvir. E
e não só a falar. Cuide do seu campo de lentilha. Ajude no adubo dessa plantação. Regue, coloque água. Não espere só cair chuva dos céus, coloque água também, faça a sua parte. Peça a direção de Deus. E Deus vai honrar a sua vida da mesma forma como honrou Samar. Devemos lutar por aquilo que é precioso para nós. As pessoas podem olhar para o nosso campo de lentilha e achar que não tem valor nenhum. Mas você sabe o valor que ela tem para você. Você sabe o valor que esse campo de lentilhas, o quanto ele custou para você estar aqui hoje. Independente dos acidentes de percurso, o que vale é o arrependimento, o perdão e lutar. Porque nada acontece por acaso. Temos que fazer a nossa parte. Temos que nos posicionar. E Deus fará a obra dele através de nossas vidas. Nessa noite, cada um de nós precisamos tomar uma atitude. Precisamos tomar uma decisão na nossa vida. E essa decisão e essa atitude vai ter a bênção de Deus. E Deus vai abençoar não só você, mas o seu campo de lentilhas. Vai abençoar a sua casa. Vai abençoar aqueles que estão debaixo dos seus cuidados. E você vai sentir o cuidado de Deus na sua vida, na sua família. Em nome de Jesus. Cada um de nós aqui temos lutas, temos dificuldades, mas não devemos abrir mãos. Não devemos lançar a mão fora. Nós cuidemos daquilo que Deus nos confiou. Oremos. Senhor nosso Deus, querido Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta palavra. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, por esse relato bíblico, nos mostrando a firmeza e a coragem de Samar. Quero te pedir, Senhor, que cada Samar que está sendo representado aqui nessa noite receba a bênção do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a cuidar, a lutar daquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. Senhor. Ajuda, Senhor, cada família aqui nessa noite. Cada família representada nessa noite. Abençoe. Em nome de Jesus. Que a tua misericórdia, a tua graça se manifeste na vida do teu povo. É o que eu te agradeço. No nome de Jesus. No nome de Jesus.